Recusei-me a ouvir meu irmão e pagar $2.000 para o casamento dele. Sua noiva, uma verdadeira Bridezilla, me expulsou do cortejo de damas de honra e toda a minha família se voltou contra mim. Sou uma mulher de 28 anos e até recentemente pensei que tinha um bom relacionamento com minha família. Não éramos perfeitos, mas éramos próximos, ou assim eu pensava. Tudo começou com o casamento do meu irmão mais velho e agora sou rotulada como a ovelha negra da família. Deixe-me guiá-lo por essa bagunça. Meu irmão, vamos chamá-lo de Derek, tem 32 anos. Ele sempre foi o queridinho da nossa família, com uma carreira de sucesso e personalidade encantadora, e agora está prestes a se casar com sua namorada Carol. Fiquei genuinamente feliz por eles quando anunciaram o noivado há 6 meses. Carol parecia legal, embora eu não a conhecesse tão bem. Nós nos encontramos algumas vezes em reuniões familiares e embora não fossemos próximas achei que nos dávamos bem. Nossa família não é enorme, mas somos unidos. Somos eu, Derek, nossa irmã mais nova Tracy e nossos pais. Crescemos em uma cidade pequena e nossa família extensa. Tias, tios, primos, todos moram perto. Família sempre foi importante para nós, especialmente para nossa mãe. Ela é o tipo de pessoa que quer todos juntos para cada feriado, aniversário e ocasião especial. Papai é mais tranquilo, mas ele concorda com tudo que mamãe quer. Quando Derek e Carol ficaram noivos, mamãe entrou em modo de planejamento de casamento total. Você pensaria que era o casamento dela e não deles. Carol parecia bem com isso no começo, provavelmente porque não queria chatear sua futura sogra, mas olhando para trás, posso ver os sinais de problemas se formando. Cerca de 4 meses antes do casamento, Derek me ligou. Ele parecia animado e eu pensei que ele estava apenas ligando para conversar sobre os planos do casamento, mas então ele disse que queria que eu fosse uma dama de honra. Fiquei surpresa porque Carol e eu não éramos tão próximas, mas imaginei que ela estava tentando me incluir como família. Concordei sentindo-me honrada e ansiosa para fazer parte do dia especial deles. Foi aí que as coisas começaram a desmoronar rapidamente. A primeira bandeira vermelha foi a prova do vestido de dama de honra. Carol escolheu aqueles vestidos horríveis, bufantes e laranja brilhante que pareciam algo saído de um filme ruim de baile dos anos 80. Quando eu gentilmente sugeri que talvez pudéssemos olhar para algumas outras opções, Carol caiu em prantos. Ela me acusou de tentar arruinar seu dia perfeito e saiu correndo da loja de noivas. Derek me ligou mais tarde naquela noite perguntando por que eu tinha chateado Carol. Tentei explicar, mas ele não quis ouvir. Ele apenas me disse para me desculpar e concordar com o que Carol quisesse. Engoli meu orgulho e me desculpei, embora não tivesse feito nada de errado. Pensei que seria o fim de tudo, mas como eu estava errada. O próximo problema surgiu durante o planejamento do chá de panela. Como dama de honra, esperava-se que eu ajudasse com os preparativos. Carol tinha essa visão elaborada de uma festa com tema do Grande Gatsby, completa com uma montanha de champanhe, banda de jazz ao vivo e carros antigos para fotos. O custo era astronômico. Quando eu expressei preocupações sobre o orçamento sugerindo que ainda poderíamos ter uma bela festa sem gastar muito, Carol surtou novamente. Ela gritou comigo dizendo que eu estava com ciúmes dela e tentando sabotar seu chá de panela. Ela então exigiu que eu contribuísse com $2.000 para as despesas da festa. Fiquei chocada. Isso era muito mais do que eu podia pagar, especialmente com todas as outras despesas do casamento se acumulando. Quando eu disse a ela que não podia pagar tanto, ela me chamou de egoísta e mesquinha. A situação piorou rapidamente. Carol disse a Derek que eu estava sendo difícil e tentando arruinar tudo. Derek, em vez de falar comigo diretamente, contou aos nossos pais, e logo eu estava recebendo ligações e mensagens de mamãe, papai e até de nossas tias, todos me dizendo para apenas fazer o que Carol queria e parar de causar problemas. Eu senti como se estivesse ficando louca. Como eu era vilã aqui. Tentei explicar meu lado, mas ninguém queria ouvir. Todos continuavam dizendo, é só um dia e você não pode fazer isso pelo seu irmão. Mas não era apenas um dia, eram meses de estresse, exigências irracionais e pressão financeira. A gota d'água veio cerca de 6 semanas antes do casamento. Carol decidiu que todas as damas de honra precisavam perder peso para caber nos vestidos que ela havia escolhido. Ela criou um bate-papo em grupo e começou a nos enviar rotinas diárias de exercícios e planos de dieta. Ela até sugeriu que todas nós fizéssemos pequenos procedimentos cosméticos como botox e preenchimento labial para ficarmos perfeitas para suas fotos de casamento. Eu estava furiosa. Isso era pura e simplesmente vergonhoso. Eu disse a Carol que não mudaria meu corpo para o casamento dela e que suas exigências eram inapropriadas e prejudiciais. Ela ficou histérica. Ela me expulsou do cortejo de damas de honra, me chamando de gorda, feia e uma péssima cunhada. Fiquei magoada e com raiva, mas também aliviada por estar fora do cortejo de damas de honra. No entanto, o drama familiar estava longe de terminar. Derek me ligou gritando sobre como eu tinha arruinado tudo e exigindo que eu me desculpasse com Carol e implorasse para ser readmitida no cortejo de damas de honra. Quando eu recusei, ele me disse que eu não era mais bem-vinda no casamento. Fiquei com o coração partido, não apenas porque fui desconvidada do casamento do meu próprio irmão, mas porque toda a minha família parecia ter se voltado contra mim. Mamãe e papai estavam furiosos dizendo que eu estava destruindo a família com meu egoísmo. Tracy, que ainda era uma dama de honra, me disse que eu deveria ter concordado com tudo para manter a paz. As semanas que antecederam o casamento foram um pesadelo. Fui excluída de todos os eventos e conversas familiares. Meu telefone estava inundado de mensagens de parentes, alguns implorando para eu me desculpar, outros me repreendendo por ser difícil. Me senti isolada e traída. O dia do casamento chegou e eu passei sozinha no meu apartamento, rolando pelas redes sociais e vendo todas as fotos felizes da minha família comemorando sem mim. Doeu mais do que eu posso expressar. Eu chorei, gritei no meu travesseiro, até considerei aparecer no local para confrontar todos eles, mas no final fiquei em casa me sentindo como uma pária da minha própria família. No dia seguinte ao casamento,
casamento acordei com uma enxurrada de mensagens raivosas. Aparentemente minha ausência tinha sido o assunto do casamento. Carol disse a todos que eu tentei sabotar seu grande dia por ciúme e que eu disse coisas horríveis sobre ela. Nada disso era verdade, mas não importava aos olhos da minha família. Eu era agora vilã. Tentei me defender, explicar o que realmente aconteceu, mas ninguém queria ouvir. Derek me disse que precisava de um tempo longe de mim para se curar do que eu tinha feito. Minha mãe disse que estava envergonhada de mim, e meu pai, que sempre foi meu amigo, apenas suspirou e disse que estava desapontado. Faz 2 semanas desde o casamento e eu sinto que estou vivendo em uma realidade alternativa bizarra. Como me defender me transformou na pare da família. Sempre fui próxima da minha família. Agora sou a ovelha negra, aquela sobre quem eles cochicham em segredo. Estou magoada, com raiva e confusa. Por enquanto estou tirando um tempo para mim mesma. Silenciei os bate-papos em grupo da família e não estou respondendo às mensagens de culpa. Preciso descobrir para onde vou a partir daqui. Como navegar nesta nova dinâmica familiar onde de repente sou a estranha. Nunca imaginei que um casamento pudesse destruir uma família assim. Sempre pensei que o sangue era mais grosso que água, mas agora não tenho tanta certeza. Tudo o que sei é que não sou a mesma pessoa que era antes de tudo isso começar e meu relacionamento com minha família nunca mais será o mesmo. Atualização. Quero começar agradecendo a todos que dedicaram seu tempo para ler e responder a minha história. O apoio e a validação que recebi desta comunidade foram esmagadores e incrivelmente úteis durante este momento difícil. Muitos de vocês apontaram que o comportamento de Carol não era apenas bridezilla, mas beirou o abuso. Os comentários sobre sua vergonha corporal e exigências financeiras irracionais realmente abriram meus olhos para o quão tóxica a situação havia se tornado. Percebi agora que não estava exagerando. Na verdade, provavelmente deveria ter me defendido mais cedo. Muitos de vocês também expressaram preocupação com minha irmã Tracy e como ela está lidando com tudo isso. Seus comentários me fizeram perceber que eu precisava entrar em contato com ela, o que farei em breve. Obrigado a todos novamente por seu apoio e conselhos. Isso significa mais do que vocês imaginam. Agora deixe-me atualizá-los sobre o que está acontecendo desde minha última postagem. Faz cerca de um mês desde minha última postagem e as coisas só ficaram mais complicadas. Pensei que talvez com algum tempo e distância minha família se acalmasse e estivesse disposta a ouvir meu lado da história, mas eu estava errada. Cerca de 2 semanas após o casamento minha mãe me ligou. Por um momento senti uma faísca de esperança. Talvez ela estivesse pronta para ouvir, para entender. Mas assim que atendi soube que não era o caso. Ela não estava ligando para se reconciliar. Ela estava ligando para exigir que eu me desculpasse com Derek e Carol. De acordo com minha mãe, Carol estava devastada pela minha ausência no casamento. Ela disse que Carol chorou durante a recepção porque sua irmã não estava lá. Quase me engasguei quando ouvi isso. Carol e eu nunca fomos próximas e ela certamente nunca me considerou uma irmã antes. Estava claro que ela estava bancando a vítima e minha família estava acreditando. Minha mãe continuou dizendo que Derek e Carol estavam planejando começar a tentar ter um bebê em breve e que se eu não consertasse as coisas eu poderia não ter permissão para fazer parte da vida do meu futuro sobrinho ou sobrinha. Ela realmente disse: "Você quer ser a tia que as crianças nunca conhecem porque ela foi teimosa demais para se desculpar?" Fiquei sem palavras. Eu não podia acreditar que minha própria mãe estava usando potenciais futuros netos como chantagem emocional. Quando finalmente encontrei minha voz, eu disse a ela que não tinha nada pelo que me desculpar. Eu não tinha feito nada de errado. Eu simplesmente me defendi contra as exigências irracionais e muitas vezes cruéis de Carol. A resposta da mamãe? "Às vezes temos que nos desculpar mesmo quando não achamos que estamos errados para o bem da harmonia familiar." Encerrei a ligação logo depois disso, me sentindo esgotada e ainda mais magoada do que antes. Estava ficando claro que na minha família harmonia significava que todos se curvavam aos desejos de Derek e Carol, não importa o quão irracionais fossem. No dia seguinte recebi um longo e-mail de Derek. Pensei: "Finalmente, talvez ele esteja pronto para me ouvir." Mas ao ler meu coração afundou. O e-mail tinha páginas e páginas detalhando cada deslize e ofensa percebidos que eu havia cometido, não apenas durante o planejamento do casamento, mas aparentemente ao longo de nossas vidas inteiras. Ele me acusou de sempre ter ciúmes dele, de tentar roubar os holofotes. Ele trouxe incidentes da nossa infância, os distorcendo para me pintar como a vilã. De acordo com Derek, eu sempre fui egoísta e difícil, e meu comportamento durante o planejamento do casamento foi apenas a gota d'água. O que mais doeu foi como ele descreveu nosso relacionamento. Ele escreveu sobre como ele sempre me tolerou, como ele suportou minha presença em eventos familiares. Lendo essas palavras, senti como se toda a minha infância estivesse sendo reescrita. Ele sempre se sentiu assim? Nosso laço fraternal tinha sido uma mentira? Não respondi ao e-mail. Eu não conseguia. Cada palavra parecia uma faca no meu coração e eu sabia que qualquer coisa que eu dissesse seria distorcida e usada contra mim. Alguns dias depois encontrei minha irmã Tracy no supermercado. Foi estranho para dizer o mínimo. Ela parecia desconfortável, como se não soubesse se me abraçava ou fugia. Conversamos fiado por alguns minutos evitando o elefante na sala. Finalmente perguntei a ela como ela estava realmente. Tracy desabou bem ali no meio da sessão de hortifruti. Através das lágrimas ela me disse que se sentia presa no meio. Ela disse que sabia que as exigências de Carol estavam fora de linha, mas não queria causar problemas. Ela admitiu que ser dama de honra tinha sido um pesadelo, com Carol microgerenciando tudo, desde suas dietas até suas postagens nas redes sociais. Perguntei a Tracy por que ela não tinha se manifestado, por que ela me deixou levar toda a culpa. Sua resposta foi
reveladora. Eu estava com medo. Eu não queria acabar como você, isolada de todos. Conversamos por mais um tempo e pude ver a culpa corroendo. Antes de nos despedirmos, eu disse a ela que não a culpava, que entendia a pressão que ela estava sofrendo. Eu também disse a ela que ela sempre poderia vir até mim se precisasse de apoio. O encontro com Tracy me deixou com muito em que pensar. Estava claro que a dinâmica familiar era mais tóxica do que eu havia percebido. O comportamento de Carol havia exposto rachaduras que provavelmente estavam lá o tempo todo, escondidas sob a superfície da nossa família feliz. Decidi procurar um terapeuta. Eu precisava de outra perspectiva, alguém que pudesse me ajudar a navegar por essas águas emocionais turbulentas. Em nossa primeira sessão, a terapeuta sugeriu que eu poderia estar lidando com um sistema familiar que priorizava a aparência de harmonia em vez de relacionamentos saudáveis reais. Ela também apontou que o e-mail do meu irmão parecia projeção e gaslighting clássicos. Ao me acusar de ciúme e de roubar os holofotes, ele poderia estar revelando suas próprias inseguranças e problemas. Quanto aos meus pais, a terapeuta sugeriu que o comportamento deles poderia ser originado de um medo profundo de conflito e mudança. Ao me pressionar para me desculpar e me enquadrar, eles estavam tentando restaurar o status quo, mesmo que esse status quo fosse doentio. Foi muita coisa para processar, mas também me senti libertadora ter alguém validando meus sentimentos e experiências. Pela primeira vez em um mês senti que não estava louca, que minha perspectiva importava. A terapeuta recomendou que eu mantivesse limites firmes com minha família enquanto eu trabalhava meus sentimentos. Ela sugeriu escrever cartas para cada membro da família, não para enviar, mas como uma forma de expressar meus pensamentos e emoções em um espaço seguro. Segui seu conselho e na semana seguinte escrevi cartas para Derek, Carol, meus pais e Tracy. Despejei tudo o que estava sentindo. Depois de escrever as cartas, tomei uma decisão. Eu não ia continuar buscando a aprovação da minha família. Eu não ia me desculpar por me defender e não ia deixar que a versão distorcida deles dos eventos se tornasse minha realidade. Decidi dar um passo para trás em todas as interações familiares por um tempo. Eu precisava de tempo e espaço para curar, reconstruir minha autoestima e descobrir que tipo de relacionamento, se houver, eu quero ter com minha família no futuro. Não foi uma decisão fácil. O pensamento de me distanciar da minha família, mesmo que temporariamente, era assustador, mas ao refletir sobre os eventos dos últimos meses percebi que manter contato próximo estava me fazendo mais mal do que bem. Cada interação me deixava esgotada, magoada e questionando meu próprio valor. Então, enviei uma breve mensagem para meus pais, Derek e Tracy. Eu disse a eles que precisava de um tempo longe das interações familiares para me concentrar na minha saúde mental. Eu disse que os amava, mas que a situação atual era muito dolorosa e que eu precisava de espaço para curar. As respostas foram mistas. Minha mãe enviou uma longa mensagem de culpa sobre como eu estava partindo seu coração. Meu pai simplesmente respondeu, ok. Tracy enviou uma mensagem de apoio dizendo que entendia e respeitava minha decisão. Derek e Carol não responderam. Faz uma semana desde que enviei essa mensagem e não vou mentir, tem sido difícil. Há momentos em que questiono minha decisão, quando fico tentada a ligar para a mamãe ou enviar uma mensagem para Derek e tentar acalmar as coisas. Mas então me lembro das palavras dolorosas, das acusações injustas, da maneira como todos se voltaram contra mim, e sei que estou fazendo a coisa certa para mim. Estou focando no autocuidado agora. É uma jornada e sei que não será fácil. Haverá mais eventos familiares que perderei, mais ocasiões em que minha ausência será notada e provavelmente fofocas sobre mim, mas por enquanto isso é o que preciso fazer para proteger minha saúde mental e reconstruir meu senso de identidade. Atualização 2. Faz 3 meses desde minha última atualização. Muita coisa aconteceu e ainda estou processando tudo. Primeiro, as boas notícias. O tempo e o espaço que reservei para mim foram incrivelmente curativos. Minha terapeuta estava certa. Estabelecer limites e focar no autocuidado fez maravilhas para minha saúde mental. Mas é claro, assuntos familiares nunca são simples e houve muitas complicações ao longo do caminho. Cerca de um mês após minha última atualização, minha irmã Tracy entrou em contato comigo. Ela estava em lágrimas dizendo que não aguentava mais o drama familiar. Aparentemente, desde que eu me afastei, ela se tornou um novo alvo das exigências de Carol e das expectativas de nossos pais. Ela me contou que Carol estava pressionando para ser dama de honra no casamento de uma amiga, alegando que seria o máximo ato de amor fraternal e uma forma de compensar minha ausência no casamento deles. Fiquei chocada. Tracy sempre foi clara sobre não querer se envolver em grandes eventos sociais, especialmente após o estresse do casamento de Derek e Carol. O fato de Carol tentar manipulá-la para isso e de nossa família apoiar a ideia era inacreditável. Tracy perguntou se ela poderia ficar comigo por um tempo apenas para escapar da pressão, e concordei, é claro. Morando juntas, tivemos muitas conversas sobre nossa infância, nossa família e os eventos em torno do casamento. Tracy admitiu que sempre se sentiu ofuscada por Derek e por mim. Derek por ser o queridinho e eu por ser a rebelde que enfrentava nossos pais. Ela confessou que parte do motivo pelo qual ela cedeu às exigências de Carol foi que ela finalmente se sentiu vista pela família. Tem sido revelador ouvir a perspectiva de Tracy. Percebi que em minha própria mágoa e raiva não havia considerado completamente como a dinâmica familiar a afetou. Choramos juntas, rimos juntas e começamos a curar nosso relacionamento. Não é perfeito, mas é um começo. Enquanto isso, o resto da família não reagiu bem à deserção de Tracy. Minha mãe liga e manda mensagem sem parar, alternando entre culpa e raiva.
Meu pai, que antes estava em silêncio, agora começou a deixar mensagens de voz exigindo que paremos com essa bobagem e voltemos para casa. A resposta de Derek e Carol foi a mais surpreendente. Em vez de tentar fazer as pazes ou entender nossa perspectiva, eles dobraram a aposta em sua narrativa de que somos os vilões. Eles começaram uma espécie de campanha de difamação dizendo à família extensa e amigos em comum que Tracy e eu somos mentalmente instáveis e abandonamos a família. Fiquei tentada a responder publicamente, contar meu lado da história, mas minha terapeuta me aconselhou a não fazê-lo, dizendo que isso só aumentaria a situação. Um momento particularmente difícil foi quando nossa tia, irmã da mamãe, entrou em contato comigo. Ela disse que havia notado que algo estava errado no casamento e queria ouvir meu lado da história. Para minha surpresa, ela ouviu sem julgamentos e até compartilhou algumas de suas próprias experiências com o comportamento controlador de nossa mãe. Ela me disse que estava orgulhosa de mim por me defender, mesmo que isso me custasse meu relacionamento com a família. Foi a primeira vez que alguém da família validou meus sentimentos e desabei em lágrimas ao telefone com ela. Essa conversa com minha tia me fez perceber que pode haver outros membros da família que enxergam através da fachada, que entendem que algo não está certo. Isso me deu um vislumbre de esperança de que talvez com o tempo mais da verdade venha à tona. Atualização 3. Faz um ano desde o casamento que mudou tudo e estou aqui sentada refletindo sobre o quanto mudou e o quanto eu mudei. Primeiro, a grande notícia. Tracy e eu nos mudamos, arrumamos nossas vidas e nos mudamos para uma cidade do outro lado do país. Foi uma decisão assustadora, mas acabou sendo uma das melhores escolhas que já fizemos. Estamos construindo novas vidas livres do peso das expectativas da família e das fofocas de uma cidade pequena. Tracy começou uma nova carreira em design gráfico, algo que ela sempre foi apaixonada, mas nunca perseguiu porque nossos pais não viam isso como um trabalho de verdade. Ela está prosperando e é lindo ver sua confiança crescer a cada dia. Agora, para a situação familiar, é complicado. Derek e Carol tiveram seu bebê há 6 meses. Descobrimos por meio de um anúncio em massa por e-mail. A mensagem era fria e formal, como uma notificação comercial em vez de um anúncio de nascimento. Não houve reconhecimento da briga familiar, nenhum ramo de oliveira estendido, apenas uma declaração de fato. Eles tiveram um filho. Aqui está seu nome e estatísticas de nascimento. Eu estaria mentindo se dissesse que não doeu. Apesar de tudo, uma parte de mim esperava que se tornar pais pudesse amolecê-los, fazê-los perceber a importância da família, mas parece que eles ainda estão agarrados à sua narrativa de que somos os vilões em sua história. A reação da minha mãe e do meu pai à nossa mudança foi previsível. Houve lágrimas, acusações de abandono, ameaças de nos deserdar, mas por baixo do drama senti um toque de medo. Acho que eles finalmente estão percebendo que suas ações têm consequências, que eles não podem mais nos controlar. Mantivemos contato mínimo com nossos pais, enviamos cartões para os principais feriados e seus aniversários, mas não ligamos ou visitamos. É um limite que estabelecemos para nossa própria saúde mental e vamos mantê-lo. A família extensa tem sido uma mistura. Alguns optaram por acreditar na versão dos eventos de Derek e Carol e nos isolaram, e alguns nos apoiaram. Minha tia, aquela que primeiro me procurou após o casamento, se tornou uma fonte inesperada de apoio. Ela liga regularmente para saber como estamos e até nos visitou em nossa nova cidade. Através dela conseguimos manter conexões com as partes da nossa família que importam para nós. Um acontecimento surpreendente ocorreu há cerca de 3 meses. Meu primo, filho da irmã do papai, me ligou do nada. Ele estava planejando seu próprio casamento e se sentia pressionado pela família a convidar Derek e Carol. Ele queria saber a verdadeira história por trás de tudo. Fiquei cautelosa no início, mas decidi ser honesta com ele. Contei tudo: as exigências irracionais de Carol, a manipulação de Derek, o comportamento conivente de nossos pais. Para minha surpresa, ele acreditou em mim. Ele disse que sempre sentiu que algo estava errado com Derek e Carol, mas não conseguia identificar. Essa conversa levou a uma mini rebelião familiar. Meu primo decidiu não convidar Derek e Carol para seu casamento, o que causou um alvoroço, mas também levou mais membros da família a entrarem em contato com Tracy e eu querendo ouvir nosso lado da história. É agridoce. Por um lado, é uma sensação de justiça ter mais pessoas entendendo a verdade, e por outro lado, reabriu algumas feridas antigas e trouxe de volta memórias dolorosas. Durante tudo isso, a terapia tem sido meu salva-vidas. Quanto ao futuro, Tracy e eu estamos focadas em construir nossas vidas em nossa nova cidade. Fizemos amigos maravilhosos aqui, pessoas que nos aceitam como somos e apoiam nossa jornada. Estamos criando novas tradições, celebrando feriados de maneiras que parecem autênticas para nós. Não sei o que o futuro reserva. Talvez algum dia haja uma reconciliação com minha família. Talvez Derek e Carol percebam o mal que causaram e façam as pazes. Talvez meus pais reconheçam sua participação na disfunção e procurem mudar. Mas não estou mais prendendo minha felicidade a esses talvez. Estou vivendo minha vida em meus termos, cercada por pessoas que me amam e me apoiam por quem eu realmente sou. E isso, eu percebi, é o maior presente que eu poderia ter me dado. Estou ansiosa para o futuro com esperança e entusiasmo. Não sei para onde essa jornada me levará, mas sei que enfrentarei com força, autorrespeito e o apoio inabalável da família que escolhi. E realmente, o que mais eu poderia pedir?